funil de vendas, ele é uma forma estruturada de organizar a jornada de compras de um cliente em determinada organização. Isso não significa que aquele cliente vai efetivamente comprar. Ou seja, o funil de vendas ele tem lá no topo, né, os leads, os prospects, né, as pessoas que estão interessadas ou simplesmente o target daquela organização, e ele vai se afunilando à medida que o cliente vai passeando por esse, vai evoluindo nesse funil. Ou seja, você começa com uma boca bem larga, de várias pessoas que são público-alvo, depois a gente vai afunilando para as pessoas que de fato se interessam, até que a gente consiga um contato, até que a gente consiga algum tipo de aproximação, uma proposta, e a gente converta esse cliente efetivamente em cliente. Eu costumo dizer que o funil, né, ele é em formato de funil mesmo, mas todo mundo que trabalha na área de vendas tem como sonho que o funil seja assim. Ou seja, às vezes a gente tem um esforço bem grande lá em cima para poder fazer uma conversão que não é tão grande aqui embaixo. Então, quanto mais inteligente for a maneira como a gente lida com cada uma das etapas, mais a gente vai conseguir a evolução desse cliente e com isso a gente vai conseguir aumentar a nossa taxa de conversão. Então, o funil, inclusive, ele permite a gente entender, né, como é que está a taxa de conversão em cada uma das suas etapas. É importante que a gente olhe para ele para poder entender se o esforço que a gente está fazendo está gerando ou não resultado. O primeiro ponto é o que é tradicional, né? Nos dias de hoje, o tradicional é que a gente tem um pouco de digital no nosso processo comercial. Mas eu diria que, assim, existem diferenças sim, mas que principalmente eles são complementares e vai depender muito da estratégia do negócio. Quando a gente pensa em ciclo de vendas, a gente está falando do processo, né? Entre o primeiro contato que a gente tem com o cliente até esse cliente se tornar fechar um negócio e efetivamente fazer um processo de recompra, por isso que ele é cíclico, né? A ideia é que a gente possa retroalimentar esse processo. Então, assim, no ciclo de vendas tradicional, vamos dizer assim, né, onde a gente não tem a oferta digital conectada a ele, a gente tem o papel muito forte do vendedor, né, ou da equipe de prospecção, que são as pessoas que de fato vão bater perna para poder trazer esse cliente para o tal do funil. No ciclo que inclui uma experiência mais digital, tudo isso vai acontecer aonde? Vai acontecer pela internet, né? Ou seja, os leads que tradicionalmente surgiam por meio dos vendedores, né, que viviam pegando dicas, né? Ou seja, tem gente que trabalha no porta a porta, ou tem gente que vende coisas que precisa prospectar, tem muita gente que sai pegando dica em todo lugar, ou seja, passa numa rua e começa a pensar, poxa, aquela empresa pode ser minha cliente, aquela empresa pode ser minha cliente, ou até aqueles vendedores, né, que estão ali dentro de uma loja do varejo e saem da loja para poder ver se o cliente quer entrar, para conhecer mais a vitrine que ele está olhando. Então, quando a gente fala do tradicional, eu estou falando de uma pessoa fazendo esse processo de atração do cliente, apoiado pelo marketing, mas não o digital, ou seja, você tem as campanhas, você tem anúncio em jornal, em revista, mas é uma coisa mais tradicional mesmo. Quando a gente fala do digital, eu estou falando de usar toda a tecnologia a meu favor. Então, sabe quando você faz uma busca no Google e de repente todo site que você entra aparece alguma coisa relacionada àquela busca, né? Por quê? Porque tem uma série de algoritmos que vão fazer com que as pessoas sejam atraídas, né, para o que a gente chama de isca. Então, eu fiz uma pesquisa sobre quero comprar uma pizza. Ele vai me dar os links patrocinados, ele vai, na próxima página que eu entrar, vai aparecer uma propaganda ali, e aí, bateu a fome, né? Peça pizza não sei aonde. E tudo isso vai conversar, até que eu clique. No momento que eu clico, eu começo a interagir com aquela marca e aí eu posso baixar um e-book, eu posso fazer algum tipo de pergunta no site e aí eu começo a ser atraído e ouvir um lead mais efetivo. Esse lead ele vai ser nutrido até que tenha um contato pessoal, o que pode ocorrer ou não. Algumas vendas acontecem 100% via internet, outras vendas vão acontecer via inside sales, que são pessoas que ficam dentro de um escritório só capturando esses leads, depois nutridos entram de fato efetivamente em contato, ou você pode ter uma isca para poder conseguir uma base qualificada para entrar em contato e marcar uma visita presencial. Então, assim, eles não são diferentes, eles são complementares. Existe sim
Apesar da gente ter um processo que é muito parecido quando a gente pensa em técnica de venda, ou seja, a gente começa lá com uma preparação, depois a gente faz uma abordagem, a gente vai fazer uma sondagem para apresentar o produto ou serviço, para então negociar e fechar. A gente tem uma diferença muito grande em relação ao que se faz em cada uma dessas etapas, né? Então, os fatores críticos de sucesso da venda B2B estão muito mais relacionadas a ter paciência para evoluir no processo de venda, ou seja, eu não fecho uma venda de primeira, não estou falando de uma venda que é necessariamente de alto impacto, estou falando de uma negociação que costuma ser um pouco mais longa, ou seja, a cada contato com o cliente é importante que o vendedor ele consiga um avanço, diferente da venda B2C. A venda B2C ela costuma ser uma venda muito mais de impacto. O que significa isso? Que muitas vezes o vendedor vai ter uma única oportunidade de fechar aquela venda, e isso acaba fazendo com que as diferenças apareçam. Então, por exemplo, na preparação de uma venda B2B, a gente está falando de muita pesquisa, a gente está falando de você entender aquele cliente, a gente está falando de você olhar no seu histórico se aquele cliente já comprou alguma coisa, de investigar qual que é o potencial de compra daquele cliente. Quanto que numa venda B2C, né, que acontece muitas vezes no varejo, vamos pensar assim, a preparação eu chego na loja, né, eu confiro se tudo que eu estou oferecendo tem no estoque, eu vejo se os meus produtos estão precificados, eu verifico se a minha seção está organizada, eu me uniformizo, né? E eu estou pronto para vender. Então, assim, apesar das etapas serem as mesmas, a gente tem na venda B2B um ciclo muito mais longo, normalmente muito mais longo, né? Na venda B2C ele costuma ser praticamente imediato. E a gente tem as diferenças de fatores críticos de sucesso que permitem um avanço na venda. Eu costumo dizer que durante muito tempo vendas foi uma disciplina pouco estudada. As organizações estavam muito preocupadas com o produto, né? E venda era só uma maneira de você escoar aquilo que você produzia. Hoje, a venda ela se tornou o coração da empresa. Então, as organizações estão olhando mais para os times de vendas, mas muitas vezes atuando da mesma maneira, ou seja, achando que vender tem mais a ver com braço e perna do que com cabeça. Então, um fator crítico de sucesso para a venda, tanto B2B quanto B2C, é fazer um planejamento maior, é garantir clareza de objetivo, mas também uma clareza de estratégia, é garantir que você tenha os recursos adequados, que você tenha uma equipe competente e motivada. Quando você soma tudo isso, você começa a entender que a venda ela é muito mais cabeça e muito mais coração do que efetivamente braço e perna. Então é importante que a gente consiga unir essas coisas e fazer uma venda cada vez mais inteligente. Sustentare Escola de Negócios.